Fala, Alminha, assista esse vídeo se você estiver sentindo raiva, sério. Se você está agora com raiva, se sentindo frustrado, ou você se sentiu por acaso atingido e não sabe como lidar com esse sentimento, esse vídeo é para você. Se esse assunto te interessa, já se inscreva, curta e fica aqui comigo, porque hoje está muito interessante. Eu quero falar sobre a origem da raiva, falar como você vai lidar com esse processo e também como resolver esse sentimento. Como base desse conhecimento, eu usei o livro da Clarissa Pinkola, Mulheres que Correm com Lobos. Esse é um livro realmente mais voltado para mulheres, mas ela fala muito da psique, da mente humana. E em se tratando da raiva, esse conteúdo é útil para toda e qualquer pessoa, né, que passa por momentos em que é natural sentir a raiva. Às vezes a gente acaba julgando como se fosse algo muito ruim, porque a raiva tem tanta energia que ela pode ser muito explosiva. Mas aí tá você saber como utilizar essa raiva, porque quando você sabe como usar, ela vai te auxiliar a conseguir qualquer coisa que você deseja na vida. E para você entender bem como funciona a raiva, eu quero te contar uma história que está nesse livro que se chama O Urso de Meia Lua. E a história é a seguinte: tinha uma mulher que ela já era casada, mas o marido dela tinha ido para a guerra, então ela ficou anos sozinha. Até que um dia ela recebeu a notícia de que o marido dela voltaria para casa. Nossa, ela ficou radiante. Acontece que esse marido voltou e não era mais a mesma pessoa. Ele nem conseguia dormir na própria casa. Ele preferia dormir no chão, lá fora, isolado. Estava assim, amargurado, não queria falar com ninguém, só vivia de mau humor. Mas para essa mulher que esperou tanto tempo o marido, isso não importava. O que importava para ela é que o marido estava de volta. Então, o que ela fez quando ela soube que ele estava retornando? Ela foi no mercado, comprou a comida favorita dele, tudo que ele mais gostava, porque ela queria agradar. Então, ela cozinhou tudo. Mesmo sabendo que ele estava preferindo ficar fora de casa, ela mesmo assim ousou, cozinhou tudo que ele gostava. Então, ela foi até ele, se ajoelhou, levou lá: ô meu marido querido, aceite essa comida que eu fiz com tanto amor e tanto apreço. E ele simplesmente olhou para ela, olhou lá no fundo dos olhos, com aquela raiva, aquela amargura, jogou para longe todos os pratos, jogou tudo fora e falou: me deixe em paz. Ele falou de um tom tão tenebroso que a mulher ficou morrendo de medo. Ela tremia, ela não sabia o que fazer. Então, em seu desespero, ela saiu correndo e ela se lembrou que tinha uma curandeira lá na vila dela. Ela falou: gente, eu preciso pedir um conselho para essa curandeira. Quero meu marido de volta. Nossa, tanto tempo sem ele e agora eu não consigo nem me aproximar, nem dar carinho, nem conversar, não consigo fazer nada. Então ela foi imediatamente atrás dessa curandeira. Ao que ela chegou, explicou a situação e a curandeira falou: calma, minha filha, isso tem solução. Nossa, aquilo já foi muito bom para ela. Ela falou: tem uma solução, então eu vou fazer o que for preciso para que meu marido volte ao normal. Essa foi a determinação que ela falou que teria para a curandeira. Então a curandeira falou o seguinte: tá bom, isso é possível, mas vai exigir muito esforço seu. E ela falou: não, não tem problema, eu vou fazer o que for necessário. Essas eram as palavras de uma mulher que amava. Então a curandeira falou assim: ó, o que você precisa é pegar um pelo do pescoço do urso que mora na montanha. É o urso meia-lua, porque aqui nessa pelagem do pescoço dele parecia que era uma meia-lua, era uma parte branca diferente do resto do corpo que era preta. E ela falou: você precisa pegar esse pelo específico do pescoço dele e trazer aqui para mim. Ela falou: tá bom, eu vou conseguir. E aí ela se equipou, levou alimento, colocou roupas resistentes e começou esse processo de subir a montanha. Não foi fácil, né? Tinham muitos obstáculos. E a cada obstáculo superado, ela falava: ai, obrigada, natureza, por você estar me ajudando. Daqui a pouco ela teve que subir num lugar mais alto e aí ela usou os galhos de uma árvore. Então ela falou: ai, obrigada, árvore, por me ajudar, me sustentar nesse caminho. E aí ela continuou e aí veio uma nevasca, começou a chover, começou a nevar. Os pés dela estavam encharcados. Ela estava deslizando ali nas pedras e aí ela pensou: eu tenho que parar, não consigo continuar assim essa jornada, senão eu vou ser derrubada lá para baixo. E ela já tinha percorrido um grande caminho. Então ela achou uma pequena caverna bem rasa assim, mas dava para ela ficar encolhida, se esconder. Ela esperou até que a tempestade passasse. Ela resolveu nem comer naquele momento, porque não tinha espaço, mal para ela se mexer. Então a tempestade passou e o que ela fez imediatamente foi agradecer ao vento, né, por ter cessado, por ter deixado o clima melhor e não mais em tempestade. Então ela resolveu perseguir o seu caminho até chegar ao alto da montanha e encontrar o urso.
Chegando lá, ela viu uma caverna imensa. E aí ela pensou, meu Deus, que tamanho que é esse urso? Será que eu vou dar conta? Não, eu cheguei até aqui, foi muito difícil, eu vou dar conta. Eu vou conseguir esse pelo do pescoço do urso de meia lua. Então, ela aguardou até o momento oportuno do urso aparecer. Apareceu um bicho enorme, que a primeira coisa que ele fez foi rugir bem alto para espantar qualquer coisa que estivesse perto e entrou na caverna. Então, ela pegou um potinho que ela tinha trazido para ela se alimentar, colocou uma refeição, fez tipo uma sopinha, deixou à frente da caverna e saiu e se escondeu. Logo em seguida, o urso foi farejando, saiu até lá para fora, né, da caverna, rugiu bem alto, né, para que não tivesse nenhum outro animal ou qualquer coisa. Olhou aquele pote, foi lá, comeu meio desconfiado, olhando ainda para os lados, comeu tudo e entrou na caverna. Então logo veio um novo dia e ela fez a mesma coisa. Ela falou, vou alimentar esse urso de novo. Foi lá, colocou a sopinha na frente da caverna do urso, esperou que ele chegasse, ele fez a mesma coisa, rugiu, tentou espantar o que tivesse perto, comeu a comida e entrou. E esse procedimento foi acontecendo durante vários dias. O urso já parecia que esperava o alimento que ia chegar para ele, porque ele entrava, olhava lá, via se já tinha chegado o alimento, depois ele voltava para dentro da caverna até que o alimento aparecesse. Então, depois de passarem vários dias, a mulher decidiu finalmente se revelar para o urso. E aí ela colocou o alimento e ficou esperando até que o urso aparecesse. E ele, como esperado, apareceu, olhou aquela mulher, deu um rugido que fez tremer todos os ossos dela. Assim, ela tremia de medo, porque ele fez isso para espantar ela. E ela não saiu do lugar. Ela até tentou uma conversa com o urso, falou, urso, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, eu vim aqui em paz, eu estou te alimentando todos os dias, eu não quero fazer nada de mal para você, por favor, me ajuda. E o urso continuou, rugindo, rugindo, para que ela fosse embora. E ela não arredou o pé de lá, ela continuou firme e com essas palavras amorosas, falando para o urso que não ia fazer nada de mal para ele e que ela precisava de uma ajuda dele. Ele só ficou observando então ela, né, desconfiado, então ela falou, eu só preciso pegar um pequeno pelo do seu pescoço e eu vou embora, nunca mais vou te incomodar. O urso estava meio desconfiado, com raiva, mas ele parece que entendeu aquela mulher. Então ele só se abaixou, ela pegou delicadamente aquele pelo do pescoço dele e foi embora. E aí, quando ela conseguiu esse pelo, ela foi embora assim na velocidade da luz, porque ela conseguiu o feito dela, foi correndo desesperada, passando pelas árvores, passando pela montanha, pela pedra, pelos animais, agradecendo porque ela tinha conseguido o grande feito. Finalmente, ela ia ter a solução para o marido voltar ao estado natural antes da guerra. Então, com essa velocidade toda, ela chegou até a cabana da curandeira, chegou lá e falou, aqui está, aqui, toma o pelo, esse é o pelo do urso. Aí a curandeira pegou o pelo, deu uma olhada, falou, nossa, realmente, esse é um legítimo pelo do urso de meia-lua, parabéns, você realmente conseguiu. E a menina, a mulher, né, ficou eufórica, nossa, né, realmente eu consegui. E aí ela ficou naquela expectativa, e agora, o que vai acontecer? Então, a senhorinha, a curandeira, acendeu o fogão, pegou uma panela, que mais parecia um caldeirão, a mulher naquela expectativa, nossa, será que ela vai fazer uma poção para mim? A mulher simplesmente pegou o pelo e jogou no fogo. Sim, ela jogou aquele pelo no fogo. Até eu fiquei chocada quando eu li essa parte. Falei, como assim? Pois é, a mulher ficou desesperada. Ela falou, não, por favor, não faz isso. O que você está fazendo? Deu tanto trabalho para conseguir. Aí ela, serenamente, falou para a mulher poucas palavras e palavras bem simples para ela entender. Sabe tudo que você passou durante esses dias, essa trajetória, esse caminho todo atrás desse pelo do urso? Pois é, todos esses obstáculos, tudo que você fez, toda a resignação, carinho que você teve com o urso, você vai fazer exatamente isso na sua casa e você vai conseguir o que você precisa. E agora com essa história nós conseguimos entender os elementos da raiva. Por exemplo, quando a raiva ela aparece, a gente não quer ser perturbado. Existe uma explosão. E nesse momento em que a gente fica cego, a gente precisa se lembrar de correr até a curandeira que existe dentro de nós. O que a curandeira faz? A curandeira, ela enxerga além, ela enxerga mais distante. Mas para que a gente consiga ver com essa distância, a gente precisa estar calmo.
Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue escutar, a gente não consegue nem respirar. Pode reparar, quando você está com raiva, você nem respira. Porque você fala assim, parece que as palavras vão vindo, a emoção vai vindo à tona e a gente não consegue ter essa tranquilidade. Porque você precisa dessa tranquilidade para começar a se examinar. Porque a origem da raiva, se você começar a se observar bem direitinho, você vai perceber que a origem dela foi lá na sua infância. Às vezes, você até se lembra de algum trecho de algo que aconteceu com você, algum momento em que você não recebeu atenção, ou em algum momento em que você foi desrespeitado, e aí a gente começa a se proteger na vida adulta. O reflexo é lá do passado, mas a gente traz esses olhos do passado para o presente. Essa é a origem da raiva. E por mais que o tempo tenha passado, a gente já tenha evoluído, a gente já tenha estudado, treinado, tentado não sentir essa raiva que às vezes é até pior, porque a gente se queima, né, quando a gente reprime. Mas a gente não pode nem se queimar e nem queimar as outras pessoas, né? Esse que é o maior desafio. Mas a origem da raiva está justamente lá no passado, de algo não resolvido, mas que mesmo com o passar do tempo ficaram assim alguns pedacinhos e que esses pedacinhos são ativados na nossa vida adulta. Pode ser um fragmento, mas a gente se lembra lá do passado. E aí às vezes a gente quer se defender, a gente quer agir de forma muito reativa, né, com aquela raiva toda. Essa é a origem. Mas então, o que a gente faz? Então, o processo para você conseguir lidar com a raiva é subir a montanha. A montanha nos contos e na mitologia, ela é muito usada para definir o autocontrole. Porque no processo, o processo é difícil, né? Você passa por vários obstáculos, você vai ficar impaciente, vai passar por vários desafios. Mas quando você chega lá em cima, você consegue enxergar melhor a situação. E aí você consegue ver com clareza, eu vou dar comida para esse urso. Eu vou fazer dessa forma para conquistar a confiança dele, ele vê que eu não sou um perigo e assim ele conseguir me dar o que eu desejo, o que eu estou ansiando. Olha só que inteligência que veio, mas só depois de passar por esse processo. Então, para que a gente consiga lidar com a raiva, a gente precisa subir a montanha. E tem uma coisa muito interessante nessa história que é assim, quando ela começa a subir a montanha, ela começa esses movimentos de gratidão, né? Agradece ao vento que parou, agradece à árvore, o galho que ajudou ela a subir. É como se fosse um momento introspectivo. Ela tá sozinha, ela tá com aquela emoção conturbada, mas ela tem um objetivo. Ela quer resolver alguma coisa. E aí no caminho ela começa a agradecer, a falar com seres que não falariam. É muito interessante que isso pode ser entendido como uma ilusão. No budismo, eles falam muito sobre isso. O processo de iluminação você consegue quando você tira os 7 véus da ilusão. E esse momento de conversa com ela mesma é uma ilusão, né? É uma ilusão. Nesse momento em que ela está aprendendo alguma coisa, ela está muito empolgada, porque ela fala, nossa, algo mágico vai acontecer. Que é esse processo de estar subindo a montanha. E aí, quando ela desce, nessa expectativa, o que a curandeira faz? Ela vai lá, pega o único pelo que foi muito difícil conseguir e queima. O que ela fez aí? Ela trouxe a iluminação, porque ela acabou com a ilusão. E na nossa vida é assim também. A gente pode levar a raiva para passear. Vamos falar sobre isso sozinha. Vamos começar esse processo a entender o que estava acontecendo. Né? Você vai conversar, vai ter esse diálogo com você. E nesse momento podem surgir ilusões ali, né? Porque uma parte a gente sabe, pode ter relação com o fato, realmente aconteceu, e outra parte pode ser uma expectativa, algo que não existe, mas você está ali, nesse diálogo interno, né, conversando, até que essa experiência da sua dor, de lidar com você mesmo, chega um momento em que você vai ter que lidar com a realidade, que é quando a curandeira pega o pelo e joga no fogo. Quando você volta para a realidade, aquela experiência, para ter valido a pena, você precisa colocar em prática. Já não existe mais aquela ilusão de que alguma mágica vai acontecer para que se resolva. Vai, na verdade, depender de você, depender desse seu autocontrole e da sua disposição para querer resolver algo. E não adianta reprimir esse sentimento que só vai piorar. Para você finalmente conseguir resolver as suas questões, esse sentimento de raiva, você vai precisar agir igual o urso. O urso ele tem uma simbologia muito legal, que é de força, de sabedoria, mas mais do que isso, ele respeita os ciclos dele. Tem momentos em que ele age com raiva no ataque para impor o seu limite, aqui você não passa. Ele vai rugir. Tem momentos em que ele vai se recolher, ele vai hibernar, ele vai ficar o tempo que for necessário para que ele se renove
Então ele sai lá da caverna dele, depois de um tempão, já sai na primavera. Esse é o tempo de recolhimento. E tem momentos em que ele é mais acessível. Ele aceita a gentileza da moça, aceita o alimento e você pode agir como um urso. Você tem todas as fases. Você só precisa entender, se observar para perceber em que momento você está. Será que eu estou no momento de colocar o meu limite, falar para a pessoa não chegar perto? Será que eu estou no meu momento de recolhimento, onde eu não vou falar com ninguém? Primeiro eu vou me restabelecer para depois voltar a ter esse convívio com as pessoas, tendo uma visão mais distanciada e já dessa curandeira que tem muita sabedoria? Ou será que eu já estou no momento de mais aceitação, de mais alegria, receptividade? Nós também temos nossos próprios ciclos. A raiva é totalmente legítima e, inclusive, tem momentos em que ela é muito necessária. Por exemplo, esse momento de impor os limites, porque você precisa ser fiel a você mesmo. O primeiro passo para qualquer entendimento, de qualquer sentimento, é o autoconhecimento, é o amor próprio. Então, quando você se observa, você vai conseguir entender qual é o momento e de que forma eu vou demonstrar essa raiva. Ela é necessária? Ela é necessária para impor um limite? Ou agora que eu preciso ficar um pouco sozinha, eu preciso subir a montanha, falar comigo mesma, para depois voltar? Ou será que agora já passou? Porque a raiva também tem uma coisa, ela tem um pico. Ela acontece, ela tem um momento mais alto, mas depois ela desce. Então é necessário que haja o tempo para que a gente amadureça todo esse sentimento que está vindo à tona. Espero que essa história tenha feito sentido para você e que você consiga contornar melhor a sua raiva com os meios que forem possíveis e os mais razoáveis. Aí, se não der, talvez seja necessária aquela explosão para colocar também os pingos nos is, né, para que as pessoas também entendam o seu lugar, que você se priorize e entenda os seus ciclos. E até o próximo vídeo. Gratidão para você que ficou até agora. Tchau!